Graças a Deus, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite o mundo inteiro, saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou nessa segunda-feira iniciando mais um trabalho através do canal Resgatando Vidas. Pastor Paulo, pastor presidente da Igreja Pentecostal Jesus Cristo Redentor Ministério Mauá, resgatando vidas e missão. Nessa segunda-feira, uma segunda-feira ainda fria, mas estamos aqui felizes da vida, depois de um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia onde Deus trabalhou grandemente nas nossas vidas. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, sobre os falsos líderes, que existe isso desde o início da fundação na qual foi criado a humanidade. Sempre existiu a oposição e oposição. E hoje eu vou trazer um tema muito importante. E nesse tema eu quero alertar a nós, aos meus fiéis do meu ministério e os demais fiéis de outras denominações. E aquele que ainda não tem lido a Bíblia Sagrada, depois desse vídeo que você assistir ou você assistirem, você vai poder agora, depois de assistir esse vídeo, ler a Bíblia Sagrada, porque é muito importante ler a Bíblia Sagrada. E o tema desse vídeo é vigiar com os falsos profetas, para que você não caia na armadilha, na situação caótica, complicada, que muitas pessoas já caíram. Daqui a pouquinho eu estarei lendo. O meu tempo não vai ser muito longo hoje, mas vai ser um tempo aí de 30 minutos aproximadamente. O que eu quero me expressar hoje através desse vídeo no meu canal Resgatando Vidas, que é para nós vigiar, é para nós tomarmos o cuidado para que nós não venha cair na cilada do adversário, tá bom? Daqui a pouquinho eu já estarei entrando na leitura da palavra aqui em Mateus capítulo 24, o sermão profético e a destruição do templo. Aí nós vamos começar a ler e eu vou, pelo Espírito Santo, esclarecer, explanar a palavra como ela é e falar para os irmãos o que Deus quer que nós façamos, o que os líderes ensinem. Primeiro passo, ensinar. Depois que você já fez essa aliança, aceitou Cristo como Salvador, aí você já começa a ler a Bíblia Sagrada. Ou pode ler mesmo antes de você ser a Bíblia Sagrada para ler. Aí você vai ler e você vai ver como Deus tem nos ensinado verdadeiramente, tá bom? É daqui a pouquinho você vai ver o que Deus vai falar conosco. Obrigado. Eu volto já. Daqui a pouco. Tá bom? Obrigado. Glórias a Deus. Já estou de volta. Irmãos, hoje eu quero deixar bem claro ao nosso telespectador, aos nossos amados irmãos, independente qual o seu credo religioso, eu quero falar um pouco aqui hoje os cuidados que
que nós temos com os falsos profetas. Aqui em Mateus é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Mateus, o cobrador de imposto, o publicano, está aqui. Diz assim, temos referência em Marcos 13, do 1 ao 2, temos referência também, base bíblica, em Lucas 21, 5 e 6. Mas eu vou ler em Mateus 24. Jesus dizendo, o próprio Jesus falando para toda a humanidade, para todos e todas. Ele diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falando. Vá observando, marque aí na sua casa, no livro da Bíblia, você que ainda não leu a Bíblia, que tem assistido os meus vídeos, que a gente fala com muita clareza para a pessoa entender. Aí no versículo 4, diz assim, os princípios das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá na sua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu, veide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Palavra de Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vós matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Muitos hão de escandalizar. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Amado e querido ouvinte da palavra de Deus, telespectadores, amado irmãos que estão assistindo este vídeo através do canal Resgatando Vidas, quando Deus me escolheu para esse evangelho, eu já tinha meditado na palavra de Deus.
tinha consciência do que era certo e do que era errado. Quando eu aceitei Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma, eu já dizia para as pessoas que estavam em minha volta que quem me guiava, quem cuidava de mim, da minha família, dos meus pais, é Deus, era Deus, Jesus, o Espírito Santo. Por quê? Porque os meus pais sempre nos orientou que haveria dois caminhos. Caminho do bem, caminho do mal. Ele sempre disse que quem nos dá vida com abundância, ele dizia, era Deus. E sem Deus, ninguém, nada pode fazer. Tudo provém de Deus, está lá em João 15, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Mas o que eu quero esclarecer hoje, à amada igreja, ao nosso telespectador, aos nossos irmãos que estão assistindo o nosso vídeo, é uma outra coisa que muitos líderes já não querem mais explicar. Temos que ensinar de ler a Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui junto comigo um tablet, vocês estão vendo? Eu tenho ali um notebook, eu tenho aqui onde estou gravando nesse celular. E o que eu aconselho a você é ler a Bíblia Sagrada, andar com a Bíblia Sagrada, meditar na Bíblia Sagrada de dia e de noite, da mesma maneira que Deus falou com Josué, quando ele ia assumir aquela grande responsabilidade que Moisés já iria se despedir da sua caminhada terrestre, ele falou, olha, Josué, esforça-te, não se assombre, porque lá na frente coisas difíceis iriam acontecer, porque seria fácil, e não é fácil. E o que eu quero explicar para você nesta noite, através do Espírito Santo colocando na minha boca a palavra, que nós temos que ler Bíblia, temos que meditar como Deus falou com Josué. Ele fala comigo e com você também. Medita na minha palavra de dia e de noite. Medita com confiança. Não sai para a direita nem para a esquerda. Segue em frente, prossegue esta caminhada. Porque a Bíblia fala aqui, Jesus dizendo que por finais dos tempos surgiriam falsos profetas, homens se dizendo Deus, querendo se igualar a Jesus, e se possível enganaria a muitas pessoas. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, neste dia, nesta manhã, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, toma cuidado, vigia. A Bíblia fala, vigiai e orai para que não caia em tentação, porque vai se levantar, já se levantaram falsos profetas, se dizendo Jesus. E esses tais, eles iriam enganar muitos. Já existem falsos profetas por aí dizendo que não há necessariamente ler a Bíblia. Eu já ouvi, já presenciei, vivenciei. Existem falsos mestres, falsos líderes, falsos profetas dizendo que já não precisa mais jejuar, não precisa mais consagrar a vida. Isso é um espírito de engano, porque Jesus disse, vigiai e orai para que não caia em tentação. Eu me lembro de uma passagem, querida e amada irmãos, que Jesus com os seus discípulos, ele disse, olha, homens de pequena fé, por que duvidas? Porque essa castra de demônios só sai com jejum e oração. Se o homem não consagrar a vida dele, não ler a Bíblia, não jejuar, não consagrar a vida, lendo a Bíblia, jejuando, quando há necessidade sobe o monte, de que maneira ele vai expulsar demônios? Se ele não tem autoridade.
se ele não nos santificou. Existem falsos profetas falando que isso não existe, que não é necessário mais jejuar, ler Bíblia. Tem que ler Bíblia, tem que vigiar, tem que orar, para que não caiamos em tentação, porque nós somos enganados por palavras bonitas, persuasivas, conquistadoras, porque hoje, através da internet, você faz vários cursinhos para ter boa impostação de voz, boa dicção, timbre de voz, e tem alguns sermões que a pessoa ensaia o dia inteiro para pregar à noite, copiando uns aos outros, e depois quer conquistar o povo com palavra persuasiva bonita, e não é isso que Deus quer. Deus quer a palavra literalmente, a luz da Bíblia, a essência da palavra, verdadeiramente como Jesus pregou. Existem pessoas por aí se dizendo Jesus. E a Bíblia fala, eu li aqui agora há pouco, a Bíblia dizendo, Jesus dizendo, olha, por finais dos tempos surgiriam homens, falsos profetas, se possível, enganaria a todos. Nós já não encontramos mais pessoas com a Bíblia, lendo a Bíblia. Muitas vezes nós perguntamos nas igrejas ou na nossa própria igreja, aonde que está a Bíblia? Ah, eu esqueci, outro eu não sei, a minha perdeu, outro fala que até roubaram. Mas você leu a Bíblia quantas vezes hoje? Nenhuma. Jejuou, não. Orou, não. Como que vai se fortalecer? Porque Jesus disse, errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Quando nós não meditamos na palavra de Deus, quando nós não lemos a palavra de Deus, quando nós não jejuamos, não consagramos nossa vida, nós ficamos fracos. Temos que se revestir de poder de Deus, com as armaduras de Deus, está lá em Efésios capítulo 6. Leia inteirinho, eu falo 6, começando do versículo 1, vai até o 10. Aí você vai ver que é necessário buscar e se revestir com as armaduras de Deus. O que eu quero alertar nessa noite, tomar cuidado contra os falsos profetas. Por quê, irmão? Porque existem as forças malignas também. Jesus Cristo cura câncer, qualquer tipo de doença, Deus cura. A Bíblia fala, em Isaías 53, que verdadeiramente Jesus Cristo levou nossas dores e todas as nossas enfermidades. Aí você vai falar para mim, pastor Paulo, mas crente não fica doente? Fica, sim. Crente não morre? Claro que sim. Não acidenta? Acidenta. Acontece episódios complicados? Acontece. Enquanto nós estivermos nessa terra, vivendo nesse plano que Deus nos colocou, para nós sermos uma pessoa boa, honesta e sincera em tudo aquilo que fazemos, nós vamos ter perseguição, vamos ter luta, vamos ter dificuldade, sim, vamos ter. Porque Jesus foi crucificado. João Batista morreu de cabeça decapitada. Cortaram a cabeça dele e botaram numa bandeja. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Estevão apedrejado. Tiago a espadada e tantas outras coisas parecidas igual a essa. O que eu quero dizer para você é que tomar cuidado com os falsos profetas. Hoje eu estava vendo algumas informações de pessoas que são líderes aí, ligado a algumas religião, algumas seitas, que eu conversei com a minha esposa e comecei a pensar, eu falei, Terezinha, missionária Terezinha, como que pode estar na internet para todo mundo ver a pessoa ser um líder de uma dominação e está aí ligado a outras coisas que não tem nada a ver com Deus? Eu te falo para você de coração, goste de mim quem quiser, pode me retalhar o quanto quiser retalhar. Eu não estou falando de pastor nenhum, eu não estou falando de líder nenhum,
Simplesmente eu estou orientando a humanidade, se quer ser salva, se quer morar no céu realmente, como a Bíblia fala, obedeça a Deus. Leia a Bíblia, consagre a sua vida, porque senão nós vamos ser enganados pelos falsos mestres que já está cheio. E a Bíblia diz mais, são palavras de Jesus. É reino contra reino, e é literal. Reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Ainda não é o meio do rebuliço, ainda não é o meio da dificuldade, dos problemas que nós estamos passando. É o início das dores. É o início. E no meio dessas dores, aí é que vão aparecer os falsos profetas, dizendo que são Deus, que são Jesus, que eu faço, nós fazemos. Não precisa ler Bíblia, porque ele quer você despreparado para te enganar, porque o adversário veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Deus manda dizer à igreja que ele veio para dar vida e vida com abundância. Aquele que crê será salvo. Aquele que perseverar até o fim, a Bíblia diz aqui, será salvo. E a Bíblia diz mais, Jesus dizendo bem claro, bem transparente, bem objetivo. Aquele que permanecer fiel até o fim, será salvo. O próprio Jesus disse, o amor de muito esfriaria. O que Jesus quer que eu faça como líder de uma igreja, o que você faça como membro de uma igreja, é consagrar a vida. É ler a Bíblia Sagrada, é obedecer o ditame do Espírito Santo. É buscar a Deus, abrir o coração. Não vá por qualquer vento de doutrina, não. Não vá. Quem cura é Deus. Quem salva, Jesus morreu por nós na cruz, foi crucificado, bofeteado, cuspido, massacrado, julgado, preso, condenado pelo homem. Existem pessoas querendo imitar Deus, querendo ser igual a Jesus ou muito mais. Jesus passou autoridade por Deus. Ele nos outorgou para nós, ele dado poder e autoridade para fazer coisas tão grandes como eu fiz e muito mais vocês farão. Basta crer. Crê no Senhor Jesus, verá a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus, mesmo que esteja morto, viverá. E nesse vídeo aqui, através do meu canal Resgatando Vidas, vigia, ora, jejuma, para que não caia em tentação, para que esteja livre do inimigo te abordar e te conquistar. Se você chegar, qual seja a denominação, seja a minha, seja outra, que falar do jeito que está, tá bom, pode ficar, sai fora disso. Seja qual for, sai fora. Porque Deus quer mudança, Deus quer transformação, Deus quer santificação sem a qual jamais veremos ao Senhor. Existem pessoas que falam que eu sou um pastor ultrapassado. Não sou não, viu? Isso é profecia do diabo. A palavra, de que época é a palavra de Deus? É ultrapassada a Bíblia? Inspirada pelo Espírito Santo, ela é renovada a todo instante. Deus me usa do jeito que eu estou falando. Se outro ler a palavra, a mesma palavra, Deus vai usar outro diferente. Não seja enganado pelos falsos profetas. Leia a Bíblia Sagrada. Carregar celular é bom, mas nem toda hora você vai estar podendo ter a Bíblia no seu celular, que às vezes não tem crédito, não tem internet, você vai esfriando, vai se apostatando na fé, aí você vai começar a mandar as mensagens para um e para outro, se desculpando, não vai na igreja nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Daqui um pouco está um crente vivo, morto, sem esperança, porque lá em Efésio diz dessa maneira, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Os dias são remidos, os tempos são difíceis, existem denominações para todo gosto, agora todo jeito.
mas você vai escolher uma que está pregando a verdade. Você vai escolher uma pessoa que prega a verdade, que prega a salvação, que prega a vida eterna, que prega arrependimento, que prega que tem que confessar que aceitou Cristo como único suficiente Salvador da sua alma, que tem que haver mudança, que tem que se casar, que tem que deixar da prostituição, da bebida, das drogas, do roubo, de tudo quanto é ruim tem que deixar, tem que abandonar. Jesus, ele falou que ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Ele falou, filhinhos, não pequei, mas se pequeis, terei um advogado paracleto. Eu não vim para condenar o mundo, mas sim para salvar tudo aquilo quanto estava perdido. Outrora eu vivia no mundo da ilusão. Eu não lia a Bíblia, não consagrava a minha vida. O que mandava para mim era o dinheiro. Era o carro, era a minha empresa com 113 funcionários, um mercado que eu tinha, vivia uma vida de abundância, de prosperidade. Eu não sou contra a teologia da prosperidade, não. Deus ele não condena o homem que é rico. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro ele é bom, mas se você não souber usar o dinheiro, ele te traz vários problemas. É como o pecado mata, o pecado separa o homem de Deus. Então o que nós temos que ensinar é mudar a mentalidade de pessoas que estão dentro da igreja e continuam do mesmo jeito que entrou. Ele está dentro da igreja, mentindo, fazendo coisas erradas e achando que está certo. Porque alguém está ensinando somente a prosperidade, somente a riqueza. E não é assim. Deus não condena ninguém por ser rico, a não ser que o homem está com o coração dele como se fosse ali um tesouro. Ele está com o coração ali no tesouro. Ele está amando mais o dinheiro do que a Deus. Em primeiro lugar é Deus. As demais coisas ele te acrescenta. O seu dinheiro ninguém vive. Perguntaram para Jesus que ele pagava os tributos, ele disse sim. Dá de César o que é de César e dá de Deus o que é de Deus. Sem dúvida alguma, ele não tinha uma outra resposta a não ser a verdadeira. E eu te digo para você uma coisa. Toma cuidado com os falsos profetas. Nos dias de hoje, nós só vemos prosperidade. Chave de carro, apartamento, riqueza. Você vai enricar, você vai ter carro. Ninguém mais fala em salvação. Eu estudei teologia por 9 anos, continuo estudando. Eu estudei várias matérias que daqui a pouco eu vou explicar. Eu estava falando para minha esposa, agora há pouquinho, eu falei, Terezinha, o povo fala que quem estuda teologia, faz teologia, ele perde a essência da palavra. Não é verdade, eu não perdi. Eu amo a palavra de Deus, procuro praticar a palavra de Deus, procuro viver a palavra de Deus. Porque eu procurando praticar, menos eu vou errar. A Bíblia fala aqui, reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Isso está acontecendo. Ninguém pode mudar. Foi Jesus que disse que vai acontecer, tem que acontecer. Agora eu sempre tenho orado para Deus, livra os nossos, livra a humanidade dessa situação. E eu tenho clamado a Deus para que a minha família não caia numa situação caótica dessa, no fundo do poço, porque sem Deus não tem como nós viver. Tem que orar, tem que vigiar. Cuidado com o falso profeta. Quando você chegar no lugar que você vê só prosperidade, chave de carro, apartamento, piscina, riqueza, esquece de falar em transformação, em mudança. Sai fora, meu irmão. Sai fora. Deus não está nesse negócio, não. Eu disse aqui, continuo dizendo, Deus não é contra a riqueza de ninguém. Imagina se não fossem os homens ricos, o que seria dos pobres para trabalhar? Tem que haver empresa, tem que ter homens ricos. Mas Deus fala que o homem, muitas vezes, aonde está a riqueza dele, está o próprio coração do homem. Mas se a riqueza daquele homem
estiver nas mãos de Deus, Deus na frente, cuidando daquela riqueza, daquela família, daquele homem, um homem que ora, um homem que jejua, um homem que fala com Deus, um homem que abre o coração para o Senhor, qual é o problema? Nenhum. É pecado ser rico? Não. Não é pecado ser rico. É pecado, irmão, fazer as coisas erradas e não conversar com Deus para pedir perdão. Cuidado com os falsos mestres. Eu estava olhando ali, eu vou voltar a dizer, eu vi nome de grandes homens que estão aí na mídia, irmão, comprometido. Eu não vou passar aqui, desta vez, porque Deus não me deu ordem. Mas a hora que Deus me dá ordem, eu vou falar nome de um por um. Porque quando Deus manda falar, Ele se responsabiliza. Se eu falar por mim mesmo, eu vou pagar um preço alto. Mas na hora que Deus fala o que tem que falar, eu tenho que passar. Porque, irmão, chega de ser enganado. Tem pessoa buscando somente prosperidade, irmão. Riqueza. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitas vezes, irmãos, a gente, quando estamos vivendo uma vida estável, estamos na presença de Deus. Quando passamos até um pouco mais, tem pessoas que começam a se afastar, porque acham que o dinheiro é tudo. Não, o dinheiro é bom, mas ele não é tudo. O tudo de todas as coisas chama-se Deus, que enviou o seu Filho amado para nos salvar. Derramou o sangue dele por mim e por você. O que eu quero alertar à humanidade é que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas. Faça uma analogia da onde você está, para onde você vai. Se eu estiver errado, você vai falar, pastor Paulo, o senhor está errado. Mas o que eu estou falando é bíblico. Está aqui. Por finais do tempo, o amor de muitos esfriaria e muitos se apostatariam na fé. Surgiriam falsos profetas, se possível enganaria. Não está falando a um, a todos. A todos. E nós temos que ter cuidado para não ser enganado. Eu antes, irmãos, eu não conhecia a palavra e eu tinha dificuldade para compreender e entender. E graças a Deus, Deus me deu sabedoria, né? Para mim, a Bíblia fala, está lá em Tiago, quem quiser sabedoria, peça a Deus, vem do alto, vem do Senhor. E eu comecei a fazer uns cursos, né? Eu comecei pela igreja Avivamento Bíblico, com a professora Meire, é uma faculdade lá de São Bernardo, né? E ali eu fiz um curso com eles, depois eu fui para a Presbiteriana, aqui da cidade de Mauá, e depois eu fiz pela uma outra faculdade de Campina, cristocêntrica, de um pastor. E lá eu estudei 77 matérias. Eu comecei a estudar, eu tinha muita dúvida sobre anjos. Eu estudei a angeologia, a origem dos anjos. Tanto os anjos a serviço de Deus, como os anjos caídos. Aí eu fui abrindo a mente. Depois eu falei, meu Deus, eu preciso aprender um pouco sobre Jesus. Aí eu estudei Cristologia. Aí me afirmei mais na palavra, porque quando eu estudei Cristologia, ali eu aprendi muitas coisas novas, que foi mudando o meu ser. Depois eu estudei Igrejologia, o que é igreja, que eu não sabia o que era igreja. Igreja somos nós. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o pastor é um líder responsável da igreja para ensinar a verdade. É por isso que hoje eu quero ensinar a verdade para você. Não seja enganado pelos falsos métodos, pelos falsos profetas. Cuidado, quando você chegar no lugar que só fala em prosperidade, em riqueza, não lembra de Deus, não lembra de Jesus, não lembra do Espírito Santo, só lembra do carro, só lembra da empresa, só lembra da riqueza, não lembra mais, não fala mais nem em salvação. Meu amigo, toma cuidado com isso. Você não vai levar nada daqui, nós não vamos.
Ser rico não é pecado, deixar a nossa descendência bem de vida também Deus não proíbe, não é pecado. Pecado é deixar de servir a Deus para buscar a riqueza e ajuntar tesouro aqui na terra, onde a traça rói, onde o ferrugem come, e aonde compromete muitas vezes a salvação do homem se ele não estiver com Deus. E ali eu fui estudando, eu estudei várias matérias, irmãos, que me trouxe muita alegria no meu coração. Eu estudei muito sobre a história de Israel, estudei aqui, teologia, doutrina da pessoa de Deus, cristologia, doutrina da pessoa de Cristo, paracletologia, doutrina da pessoa do Espírito Santo, angiologia, doutrina da origem dos anjos, antropologia, doutrina da origem do homem, hematologia, doutrina, origem do pecado, soteriologia, doutrina da salvação. Esse doutrina da salvação, soteriologia, doutrina da salvação é muito bom. Egresiologia, doutrina da igreja, biologia, doutrina, origem das escrituras sagradas, Bíblia, escatologia, origem das últimas coisas, que lá em Apocalipse, o livro das revelações. Foi bom. Eu estudei 77 matérias. Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus me livrou de eu ser enganado dos falsos profetas. Por quê? Porque eu tenho a palavra da revelação, que é a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo. Eu vou pela Bíblia. A maior revelação é a Bíblia. Eu tenho um dom de revelação, graças a Deus. Deus me deu o dom de revelação, o dom de visão. Ele me emprestou o dom de cura. Já orei em pessoas que era cega, enxergou, surdo ouviu, mudo falou, aleijado andou, morto ressuscitou. E tudo isso que eu estou falando é pela palavra. Isso aconteceu na comunidade que eu moro. Uma mulher com 22 anos de idade, surda e muda. Naquele dia, Deus me usando, falou, olha, quem tiver problema de visão, essa era surda e muda, não era deficiente visual. Aí a mãe dela ouviu falando, deu um sinal para ela, ela levantou a mão, nós oramos. Quando foi no final do culto, da oração, eu falei amém, a Maria já disse amém. Já estava ouvindo e falando. Eu poderia ganhar dinheiro com isso? Poderia. Mas eu não quero ganhar dinheiro com os dons que Deus me deu. Receber de graça e de graça dá. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão nova língua. Está lá em Mateus, aqui. Em Mateus. A minha roupa é ungida? A minha roupa é ungida. A roupa de Paulo, pessoal de Paulo, era ungida, de Pedro era ungida. A minha é, a sua é. Mas para que eu vou me exaltar querendo ser maior que Deus, maior que Cristo? Para quê? Não. O nome dele que seja glorificado, ele que cresça e eu que diminui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Prega a verdade, mande-lhe a Bíblia Sagrada. Mande o pessoal jejuar, consagrar a vida. Chega de tanta prosperidade. Eu quero dizer para você, querida, amada irmãos, de nome de Jesus Cristo, não se iluda com palavras persuasivas, conquistadoras. Sabe quantos pessoas desempregadas tem no Brasil? Juntando com os desempregados e aqueles que têm serviço informal, sabe quanto? Quase 15 mil. Hoje eu vi uma reportagem que no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, tinha uma vaga lá numa empresa, 150 vagas. Sabe quantas pessoas apareceram, se não me falha a memória? 6 mil pessoas. Sabe quantas pessoas tem desempregada dentro de São Paulo? Parece que 2 milhões de pessoas. Eu falo para você uma coisa. E esses homens que estão prometendo riqueza e emprego? Uai, como é que pode? Se esse monte de gente está desempregado. Se ele fosse como eles falam, não tinha ninguém desempregado. Cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas. Cuidado para não ser enganado por homens que falam bonito. Manda-se levar a chave, as roupas, uma série de coisas e não está resolvendo nada. É só blá, blá, blá. É só movimento. É só barulho. Deus trabalha no silêncio,
no oculto e no escondido. O salmista Davi disse: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O tema de hoje, deste vídeo, querido e amado irmão: vigiai com os falsos profetas. Vigiai e orai para que não caia em tentação. E cuidado com os falsos profetas. Tá assim, ó. Desse jeito. Seja eu, seja quem for, que chegar com palavras bonitas, persuasivas, conquistadoras, querendo te enganar, peça discernimento a Deus. O que eu fiz, irmão? Quando eu vi o povo falar dentro da igreja que estava vendo o anjo, eu chegava em casa amordaçado. Eu falava: meu Deus, eu jejum, oro, consagro a vida, sou dizimista, sou ofertante, sou um homem que gosta da obra de Deus, faço as minhas obras missionárias, e eu não vejo o anjo. Eu falei: não, eu vou estudar. Eu vou ver o que está acontecendo, será que o erro está em mim? E comecei a ver. Existe anjo, é claro que sem dúvida alguma. Foi tirado a serviço de Deus. Lúcifer era um anjo de luz, um querubim, mais sábio do que Daniel, regente de um coral. Ele que comandava os anjos lá no céu. Antes de tudo já tinha anjo. Já existia, é claro, até hoje existe. Mas não é para todo mundo ver como as pessoas viam. Só para fazer movimento. Aí eu fui aprendendo, fui me dedicando, pedindo discernimento para Deus, aí Deus me abençoou. Aí eu falei: Deus, agora eu quero saber o que é a igreja. Eu confundia salão, nomenclatura com a igreja. Aí quando eu entrei eclesiologia, que eu vi que a igreja somos nós, somos eu, fazemos parte do corpo. Cristo, que é o cabeça, ele é o que comanda, ele é o noivo, nós somos a noiva. Aí eu falei: opa, aí Deus foi abrindo minha mente e hoje eu peço a Deus para não ser enganado pelos falsos profetas. Não estou criticando ninguém, mas se for preciso falar nome por nome, quando Deus mandar eu vou falar. Porque quando Deus fala, está falado. Aqui Jesus é que falou, Jesus é que esclareceu tudo aqui, ó. O que eu estou falando foi o que Jesus disse aqui. Jesus dizendo, está aqui, ó. Eu vou mais uma vez ler. Olha o que ele falou aqui, Jesus. Vide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tudo isso é necessário acontecer. Se nós ver lá Isaías, o grande profeta, as mensagens do profeta Isaías, o profeta messiânico, a gente vê que está se cumprindo na Bíblia inteira. E aqui mais fala assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Aí fala assim: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, vós não assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Já está acontecendo tudo isso no mundo inteiro. Para que maior guerra do que está no Brasil? A criminalidade aumentou, tantas pessoas mortas, assassinadas, o número de presos aumentou, o número de enganadores aumentou, e o número de desempregados. Então está se cumprindo a palavra de Deus. Aí diz mais aqui, olha mais, para os irmãos entenderem: porque se levantarão nação contra nação, já está, reino contra reino, já está, haverá fome, já existe fome, faminto, terremotos, já tem, em vários lugares existe, e porém, isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, já está feio o negócio. Gente tirando sua própria vida, aumentou o número crescente, está difícil, e vós matarão. Sereis odiados, já estamos. Eu sou odiado por pegar a verdade. Pessoas entram na nossa igreja, aprendem, querem só riqueza, só vaidade. Quando a gente reclama, eles saem embora e saem falando: sou odiado.
Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vou continuar pregando a verdade, falando a verdade. Doa quem doer. Cada um tem que se consertar. Veja o que Deus fala, o que Jesus fala. Sereis odiados. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tá? O que acontece? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor de quase todos já está acontecendo. Olha, já tem pessoa que não tem mais amor. Não ama nem a si próprio, está destruindo a sua própria vida. Agora aqui no 13, o que Jesus fala, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, o que Jesus falou, está escrito aqui, e vai se cumprir. Não se iluda com a parte material. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe o que eu preciso, o que você precisa. Trabalhar nós precisamos, estudar também nós precisamos. Na época de Jesus, já tinha pessoas formadas. Lucas, por exemplo, segundo a Bíblia, era doutor Lucas. Homens estudiosos, como foi Moisés, e tantos outros. Se nós começarmos a rever a Bíblia, nós começamos a comentar nomenclatura de homens estudiosos formados desde aquela época. Estudar não é pecado, ser rico não é pecado, ter riqueza e viver bem não é pecado, comer bem e vestir bem não é pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado, irmão, é ser egoísta, enganar o povo, o menos favorecido. Os falsos profetas que fazem isso, e isso vem rolando há muito tempo. Toma cuidado. A prosperidade é Deus que dá, Deus é dono de toda a riqueza, Ele dá para quem Ele quer. Eu fui um homem que comecei a trabalhar desde criança, nunca me iludi com riqueza. Eu sempre pedi para Deus paz, alegria, felicidade, amor, mesmo eu não sendo evangélico na época. Porque Deus ama a todos, irmão. Deus ama toda a nação. Foi Ele que criou. É Deus que criou. Deus ama a todos. O sol, o mantimento, a comida, o dinheiro é para todos. Não é só para quem é evangélico, é para todos. Agora, há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há grande diferença entre aquele que adora e é verdadeiro adorador de Deus e aquele que não é verdadeiro adorador. Aquele que quer morar no céu não é. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Mas Ele ensina o caminho na qual nós devemos andar. Está no livro de João. Ele falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E é Ele que é o caminho. Ele falou, foi eu que escolhi a vós, não foi vós que me escolheste. Primeiro eu te escolhi. Ele enviou o Filho amado para o povo de Israel. Eles negligenciaram Israel e nós aceitamos a Ele e estamos aí, ó, de mãos dadas. Eu quero chamar sua atenção nesse vídeo. Vigia. Ora, para que não caia em tentação e seja enganado pelos falsos profetas. Amém? Que Deus te abençoe, meu muito obrigado, meu carinho, boa noite e até uma outra oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Querendo me ligar, o meu telefone é esse para você. É o código brasileiro 55 11 964 47 2974. Pastor Paulo, estou à sua disposição de dia e de noite. Mas cuidado com os falsos profetas, viu? Porque eles enganarão, se brincar, até os escolhidos de Deus. Mas Deus não vai permitir nós sermos enganados, não. Fique com Deus, que eu vou com Ele, em nome de Jesus. Boa noite.